Exercício irregular de atividade no mercado de capitais. Vamos falar sobre o artigo 27E da Lei 6.385? Vamos lá. Este assunto está inserido dentro, da matéria crimes contra o mercado de capitais. E a Lei 6.385, ela traz 3 crimes diferentes, com cada um ali com a sua peculiaridade. Vamos lá. Primeiro crime, crime de manipulação do mercado, artigo 27C. Uso indevido de informação privilegiada, artigo 27D, denominado também como crime de insider trading. E nós temos um terceiro crime contra o mercado de capitais, que é o crime de exercício irregular de atividade, cargo, profissão ou função. Então, o que eu quero falar aqui para vocês? Existem esses 3 crimes. Neste vídeo, eu vou tratar somente do último, o crime de exercício irregular de atividade. E lembrando, essas condutas são tipificadas como crime e, ao mesmo tempo, é também uma infração administrativa. Então, temos a Lei 6.385, mas nós temos também as resoluções da CVM que tratam dessas condutas ilícitas, porque o ilícito, ele tem as áreas, né? O ilícito, ele pode ser civil, ele pode ser um ilícito penal e pode ser também um ilícito administrativo. E a pena, ela pode ter a pena no direito penal, a pena no direito administrativo e a indenização no civil? Sim, também. No Brasil, a gente tem a independência, né, das esferas, então pode ser que tenha sim. Mas vamos lá, né? O crime de exercício irregular. O artigo 27E, ele prevê que exercer, ainda que a título gratuito, no mercado de valores mobiliários, a atividade de administrador de carteira, assessor de investimentos, auditor independente, analista, agente fiduciário ou qualquer outro cargo, profissão, atividade ou função, sem estar, para este fim, autorizado ou registrado na autoridade administrativa competente, quando exigido por lei ou regulamento. Crime contra o mercado de capitais. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Bom, então vamos lá fazer alguns breves comentários. Aqui está falando de atividades de que dependem autorização ou registro da autoridade administrativa. Quem é a autoridade administrativa aqui? A própria autarquia federal, a CVM, Comissão de Valores Mobiliários, que é quem supervisiona o mercado de valores mobiliários, e também dentro ali do mercado de capitais. Então, o que é importante a gente deixar claro? Existem algumas atividades que a Lei 6.385 prevê. Olha, essa atividade precisa de autorização. Por exemplo, atividade de administração de carteira de valores mobiliários. A Lei 6.385, lá no artigo 23, prevê isso. A atividade de administração de carteira de valores mobiliários depende de autorização prévia da CVM. Então, essas atividades que dependem de autorização ou registro por parte da CVM, a pessoa só pode exercer a atividade se tiver devidamente autorizado ou devidamente registrado. Se vai ser autorização ou registro, isso está mais especificado nas resoluções da CVM, porque, igual eu falei no início do vídeo, existe a Lei 6.385, que legisla determinada essa matéria, e existem também as resoluções da CVM, que regula a matéria. Então, são coisas diferentes. Mas o artigo 27E não está falando somente das atividades legisladas, está falando também das atividades reguladas pela CVM. Então, vamos colocar aqui um melhor exemplo, o consultor de valores mobiliários. Não tem na Lei 6.385 a expressa disposição que a atividade de consultoria de valores mobiliários depende de autorização prévia. Isso não está escrito na Lei 6.385. Mas a resolução da CVM, mais especificamente, a resolução CVM número 19 de 2021, prevê que essa atividade, a atividade de consultoria de valores mobiliários, depende de autorização prévia da CVM.
Então, aquela pessoa que exerce a atividade de forma irregular, que é a pessoa que exerce essa atividade sem ter a autorização, ela está cometendo um crime contra o mercado de capitais e ela também está infringindo norma administrativa. Então, é também uma infração administrativa. Agora, se isso será fiscalizado pela CVM, se isso será punido pela CVM ou pela Justiça Federal, vamos colocar aqui, porque os crimes contra o mercado de capitais, a competência é da Justiça Federal. Isso é outra história. Aqui a gente está tratando da teoria e também daquilo que prevê a lei. Então, esse artigo, ele é um artigo super importante, é um artigo que reforça a autoridade da CVM enquanto autarquia federal e é um artigo que tem pouco material escrito sobre. A maioria dos penalistas, a maioria dos advogados, juízes que gostam do assunto, que falam sobre crimes contra o mercado de capitais, vocês podem olhar na internet, a maioria fala do artigo 27C e artigo 27D da Lei 6.385. As pessoas estão muito focadas ali no insider trading, na manipulação de mercado, né? E em outras irregularidades administrativas. Pouco material existe para tratar do 27E, que trata do crime de exercício irregular de atividade. Então, para continuar aqui a nossa breve e muito rápida, né, essa análise sucinta do assunto, existem preocupações maiores, principalmente quando a gente fala de CVM. A atuação, por exemplo, de assessores de investimento de forma irregular, a atuação de administradores de carteira de forma irregular, isso é uma preocupação muito grande, porque essas duas atividades, elas têm um nível de risco maior, né, ali o decreto 10.178 de 2019 classificou essas, né, na realidade o decreto exigiu a classificação da atividade em nível de risco e a CVM depois, por meio da portaria CVM número 104 de 2020, classificou essas duas atividades como nível de risco alto, enquanto a atividade do consultor e a atividade do analista está classificada em nível de risco moderado. Então, sim, a CVM se preocupa mais com os assessores e com os administradores de carteira. E, claro que aqui eu não estou falando daqueles regulados, mas sim daqueles que atuam de forma irregular, ou seja, sem o registro. Algumas consequências disso, né, aqui para a CVM. Essas pessoas que atuam de forma irregular, elas não pagam a taxa de administração, né, de administração não, corrigido, a taxa de fiscalização que é devido à CVM. Elas podem, com mais facilidade, levar o investidor a erro. Essas pessoas, na maioria das vezes, elas não estão de boa fé. Essas pessoas não, na maioria das vezes, não se sujeitam a políticas de compliance, não têm uma estrutura de compliance, não têm uma estrutura de PLDFT, não, nem sempre tem um compromisso com o COAF, nem sempre tem um Know Your Client adequado. Então, existe uma série de consequências que me leva a acreditar que, de fato, a existência do artigo 27E na Lei 6.385 é muito relevante. Existe um problema, porém, neste artigo, que é quando eu observo o conteúdo, né, a redação dos 3 artigos que tratam sobre esses crimes contra o mercado de capitais, somente o crime de exercício irregular não prevê que o investidor tem que ter prejuízo. Então, no crime de manipulação de mercado, se exige que tenha uma possível vantagem ilícita, no uso indevido de informação privilegiada também, mas no crime de exercício de atividade irregular, não. Então, não será averiguado quem sofreu prejuízo, quem ganhou mais, se isso teve ali um impacto muito forte no mercado. Então, são problemas aí, eu vou colocar entre aspas, né, esses problemas são problemas da redação da norma. É um crime também de difícil comprovação, né, porque qual será o dono, né, do sujeito. E lembrando, também
uma infração administrativa e que, se houver apuração por parte da CVM, seguirá o rito da resolução do CVM número 45. Este assunto, aqui na esfera da CVM, é tratado como o mercado marginal, né? Essa expressão é uma expressão utilizada pela CVM desde ali 2017, 2018. Então, quando a CVM diz mercado marginal, ela está tratando ali deste mercado paralelo de pessoas que se passam por esses prestadores de serviço de investimentos, ou seja, pessoas que não têm a autorização. E lembrando também, pessoal, o Brasil é um país que tem muito golpe. Então, às vezes, não é que a pessoa está de boa fé querendo ajudar o investidor, ela é um estelionatário mesmo. Então, a gente tem esse desafio na fiscalização, o desafio de ver quem está de boa fé, quem não está. Então, eu acredito que o artigo 27E e também essa disposição, tanto na norma penal quanto na norma administrativa, é relevante para a segurança dos mercados. Eu sei que a minha opinião não é a maioria, vários penalistas, vários criminalistas falam, nossa, bastaria a disposição do direito administrativo da CVM, basta já as resoluções da CVM que proíbem essa prática. Então a lei penal é desnecessária, não tem essa necessidade, né? É aí uma dupla apenação do sujeito, mas eu acredito que não, eu acredito que sim, é necessário para a segurança dos mercados. E você, o que você acha? Deixa aqui o seu comentário. Vamos conversar mais sobre este assunto e fique à vontade também para seguir o canal, para me seguir também no Instagram, @ViviaCmarques, vai ser um prazer conversar mais com vocês. Obrigada.